Você já parou para pensar que sua existência é uma violação das leis da probabilidade? Estatisticamente, o estado mais provável do universo é a não existência. Vazio absoluto, ausência total. Nem energia, nem matéria, nem espaço para conter qualquer coisa. Só rege nada, silêncio cósmico eterno. Mas aqui estamos, bilhões de galáxias, trilhões de estrelas, e você, capaz de questionar tudo isso. O universo não deveria existir, mas existe. E quando os físicos descobriram o porquê, eles perceberam algo perturbador. Talvez a existência seja inevitável. Essa é a mãe de todas as perguntas. Não estamos falando sobre qual o sentido da vida ou se estamos sozinhos no universo. Estamos falando sobre algo muito mais primordial, muito mais perturbador. Por que diabos existe algo em vez de absolutamente nada? É uma pergunta que persegue a humanidade desde que desenvolvemos a capacidade de pensar abstratamente. Os filósofos gregos antigos quebraram a cabeça com isso. Parmênides, lá pelos anos 500 a.C., cunhou uma frase que ecoaria por milênios: do nada, nada vem. Ele criou um paradoxo aparentemente insolúvel. Muito tempo depois, Gottfried Wilhelm Leibniz reformulou a questão com uma elegância brutal. Por que há algo em vez de nada? E ele foi além. Tem que haver uma razão suficiente para isso. O universo não pode simplesmente existir sem motivo. E olha, ele estava absolutamente certo em ficar perplexo. Pare e pense comigo por um segundo. Você é composto por aproximadamente 37 trilhões de células. Cada uma dessas células contém uma molécula de DNA com cerca de 3 bilhões de pares de bases que codificam suas características. Esse DNA é feito de átomos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo. Átomos que foram literalmente cozinhados no interior de estrelas que explodiram bilhões de anos antes do Sol existir. Nosso planeta orbita uma estrela mediana, o Sol, que é apenas uma entre 200 a 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. E a Via Láctea? É apenas uma entre aproximadamente 2 trilhões de galáxias no universo observável. Faça as contas. Estamos falando de algo em torno de 10 elevado a 24 estrelas. E aqui está a sacada. Absolutamente nada disso precisava existir. Por toda a história humana, essa pergunta ficou presa no reino da filosofia, da teologia, da especulação metafísica. Impossível de investigar empiricamente. Impossível de testar. Uma questão bonita, profunda, mas fundamentalmente além do alcance do método científico. Até que não estava mais. No século XX, algo extraordinário aconteceu. A física quântica e a cosmologia moderna não apenas tocaram nessa questão. Elas a agarraram pelos chifres e a transformaram completamente. O que essas ciências descobriram é tão contra-intuitivo, tão perturbador, tão absolutamente fascinante, que forçou a humanidade a redefinir o que entendemos por nada, algo e existência. E eu te garanto, a resposta científica para essa pergunta milenar é mais estranha do que qualquer mito de criação já imaginado. Vamos começar nossa investigação fazendo engenharia reversa do universo. De onde você veio? E eu não estou falando dos seus pais. Vamos fundo. Você é um organismo biológico explicado pela teoria da evolução de Darwin. Seleção natural operando sobre variações genéticas ao longo de bilhões de anos. Mas a vida em si, pura química. Reações bioquímicas complexas governadas pelas leis da mecânica quântica. O DNA que carrega suas instruções genéticas é apenas uma molécula muito sofisticada, uma dupla hélice de açúcares, fosfatos e bases nitrogenadas. Mas essas moléculas são feitas de átomos. De onde vieram os átomos? Aqui a história se torna épica. Os elementos mais leves, hidrogênio e a maior parte do hélio, foram forjados nos primeiros 3 minutos após o Big Bang, em um processo chamado nucleossíntese primordial. Quando o universo tinha apenas algumas centenas de segundos de idade, estava quente e denso o suficiente para que prótons e nêutrons se fundissem, criando os primeiros núcleos atômicos. O resultado?
aproximadamente 75% de hidrogênio, 25% de hélio e traços de lítio e berílio. Mas e os outros 88 elementos naturais? Carbono, oxigênio, nitrogênio, ferro, ouro, urânio, todos os ingredientes que tornam planetas rochosos e vida complexa possíveis? Estrelas. A resposta são as estrelas. Estrelas são fornalhas de fusão nuclear. No núcleo do nosso Sol, onde a temperatura atinge 15 milhões de graus Celsius e a pressão é 340 bilhões de vezes a da superfície da Terra. Núcleos de hidrogênio estão constantemente se fundindo para formar hélio através da cadeia próton-próton e do ciclo CNO. Essa fusão libera energia, é literalmente o que faz o Sol brilhar. Estrelas maiores que o Sol vão além. Quando o hidrogênio se esgota no núcleo, elas começam a fundir hélio em carbono através do processo triplo alfa. Estrelas verdadeiramente massivas, com mais de 8 massas solares, são fábricas cósmicas de elementos. Elas fundem carbono em oxigênio, oxigênio em neônio, neônio em magnésio, magnésio em silício e, finalmente, silício em ferro. O ferro é onde a festa termina. Fundir ferro não libera energia, consome energia. Então, quando o núcleo de uma estrela massiva se transforma em ferro, a fusão para. E sem a pressão térmica da fusão para combater a gravidade, o núcleo colapsa. Em menos de um segundo, o núcleo de uma estrela do tamanho da Terra colapsa para uma bola do tamanho de uma cidade. A implosão é tão violenta que gera uma onda de choque que explode as camadas externas da estrela para o espaço em velocidades de 10% da velocidade da luz. Uma supernova de colapso de núcleo. Essas explosões são tão energéticas, liberando mais energia em alguns segundos do que o Sol liberará em sua vida inteira de 10 bilhões de anos, que conseguem forjar elementos mais pesados que o ferro: cobalto, níquel, cobre, zinco e muitos outros. E tem mais. Quando duas estrelas de nêutrons, os restos ultradensos de supernovas, colidem, elas produzem quilonovas. Esses eventos cataclísmicos desencadeiam o processo R, captura rápida de nêutrons, que cria a maioria dos elementos mais pesados do universo: ouro, platina, urânio, tório. Quando você usa uma aliança de ouro, está usando átomos que foram forjados no inferno de uma colisão estelar. Há 4,6 bilhões de anos, uma nuvem molecular gigante, enriquecida com os restos de gerações de estrelas mortas, começou a colapsar sob sua própria gravidade. A maior parte da massa se concentrou no centro, formando o Sol. O material restante se achatou em um disco protoplanetário, e nesse disco, grãos de poeira se aglutinaram, formando seixos, rochas, planetesimais e, eventualmente, planetas. A Terra é reciclagem cósmica. Cada átomo em seu corpo passou pelo ciclo de nascimento e morte estelar. Você é literalmente feito de poeira de estrelas, mas vamos mais longe na linha do tempo cósmica. Antes das primeiras estrelas, o universo era uma vasta nuvem de gás, principalmente hidrogênio e hélio, quase perfeitamente uniforme. Mas não completamente uniforme. Havia flutuações minúsculas na densidade, irregularidades de apenas uma parte em 100 mil. Essas flutuações microscópicas eram sementes gravitacionais. Regiões ligeiramente mais densas tinham um pouco mais de gravidade, então puxavam mais gás, ficando ainda mais densas, puxando ainda mais gás. Ao longo de centenas de milhões de anos, essas pequenas irregularidades cresceram para formar a estrutura cósmica que vemos hoje. A teia cósmica de filamentos de galáxias separados por vastos vazios. As primeiras estrelas, chamadas de população terceira, se formaram cerca de 100 a 200 milhões de anos após o Big Bang. Eram monstros, dezenas ou centenas de vezes mais massivas que o Sol, queimando ferozmente e morrendo jovens em supernovas espetaculares, que semearam o cosmos com os primeiros elementos pesados. Mas antes dessas primeiras estrelas, existe um marco crucial na história cósmica. Cerca de 380 mil anos após o Big Bang, o universo esfriou o suficiente. Para cerca de 3.000 Kelvin, a temperatura da superfície de uma estrela anã vermelha, para que os elétrons pudessem finalmente se combinar com os núcleos atômicos sem serem imediatamente arrancados pela radiação ambiente.
Pela primeira vez, átomos neutros se formaram. Esse evento é chamado de recombinação. Antes da recombinação, o universo era opaco. Fótons não conseguiam viajar livremente porque constantemente colidiam com elétrons livres. Era como tentar ver através de uma parede de neblina densa. Mas quando os elétrons se ligaram aos núcleos, os fótons foram liberados. O universo se tornou transparente. Esses fótons, esse flash de luz da recombinação, ainda estão viajando pelo cosmos hoje. Nós os detectamos como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB. É literalmente uma fotografia do universo bebê, um instantâneo de como o cosmos estava quando tinha apenas 0,003% de sua idade atual. Satélites como COBE, WMAP e Planck mapearam essa radiação com precisão extraordinária. E aqui está a parte fascinante. As minúsculas variações de temperatura na CMB, flutuações de apenas alguns milionésimos de grau, correspondem exatamente às flutuações de densidade que deram origem a todas as estruturas cósmicas. Galáxias, aglomerados de galáxias, superaglomerados. Tudo começou como pequenas ondulações no universo infantil. Antes dos primeiros 3 minutos, o universo era quente demais para átomos. Era uma sopa de prótons, nêutrons, elétrons e fótons. Conforme esfriou, prótons e nêutrons começaram a se grudar, formando os primeiros núcleos. Essa é a nucleossíntese primordial que mencionei. E antes disso, o próprio Big Bang, um estado de densidade e temperatura inimagináveis. O universo inteiro, todo o espaço, toda a matéria, toda a energia, comprimido em uma região menor que um átomo. Mas aqui está onde fica verdadeiramente interessante. Conforme rastreamos a história cósmica para trás, encontramos mistérios profundos que desafiam nossa compreensão. Primeiro mistério: a assimetria matéria-antimatéria. Para cada partícula de matéria, existe uma antipartícula correspondente. Elétrons têm pósitrons, prótons têm antiprótons. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas se aniquilam completamente, convertendo-se em energia pura, conforme E igual m vezes c ao quadrado. As leis da física que conhecemos são simétricas. O Big Bang deveria ter produzido quantidades exatamente iguais de matéria e antimatéria. Se isso fosse verdade, tudo deveria ter se aniquilado nos primeiros segundos do universo. Deveria haver apenas radiação, fótons e nada mais. Mas estamos aqui. Existe matéria, muito dela. A única explicação é que houve uma assimetria minúscula. Para cada bilhão de partículas de antimatéria, havia 1 bilhão e 1 partículas de matéria. Quando a aniquilação terminou, esse excesso microscópico é o que sobrou. Todo átomo no universo observável, em todas as galáxias, todas as estrelas, todos os planetas, é esse remanescente. O físico Andrei Sakharov propôs 3 condições necessárias para essa assimetria. Violação do número bariônico, processos que criam mais bárions que antibárions. Violação da simetria C e CP. A natureza trata matéria e antimatéria de forma ligeiramente diferente. E interações fora do equilíbrio térmico. O universo expandindo e esfriando rápido demais para manter equilíbrio. Sabemos que essas condições existiram, mas o mecanismo exato ainda é um dos maiores quebra-cabeças da física fundamental. Segundo mistério: matéria escura. Quando astrônomos mediram a velocidade de rotação das galáxias nos anos 1970, descobriram algo perturbador. As estrelas nas bordas externas estavam se movendo rápido demais. Pela gravidade visível, elas deveriam ser lançadas para o espaço intergaláctico. Mas não eram. A única explicação: existe matéria invisível fornecendo gravidade extra. Matéria que não emite, absorve ou reflete luz. Matéria escura. Através de lentes gravitacionais, onde a gravidade curva o caminho da luz, podemos ver a matéria escura pela forma como distorce a luz de galáxias distantes. Sabemos que existe, sabemos onde está, mas não fazemos ideia do que é. As melhores candidatas são WIMPs, partículas massivas de interação fraca, ou áxions. Mas décadas de experimentos ainda não detectaram nenhuma.
A matéria escura compõe 27% do conteúdo energético do universo e sua natureza permanece completamente desconhecida. Terceiro mistério: energia escura. Em 1998, dois grupos de astrônomos estudando supernovas distantes fizeram uma descoberta chocante que lhes rendeu o Prêmio Nobel. A expansão do universo não está desacelerando pela gravidade, como todos esperavam. Está acelerando. Algo está empurrando o seu universo para se expandir cada vez mais rápido. Chamamos isso de energia escura. Ela permeia todo o espaço e compõe cerca de 68% do universo. Juntas, matéria e energia escuras representam 95% de tudo que existe. A matéria normal, átomos, estrelas, planetas, você, é apenas 5%. Somos uma minoria cósmica vivendo em um universo dominado por entidades que não entendemos. E aqui chegamos à virada mais profunda de toda essa jornada. Em toda essa regressão cósmica, estivemos assumindo algo fundamental. Assumimos que sabemos o que nada significa. Um vazio absoluto. Ausência de matéria, energia, espaço e tempo. O oposto completo de algo. Mas a mecânica quântica, a teoria que governa o comportamento das partículas subatômicas, nos diz algo revolucionário. Esse tipo de nada não existe. Não pode existir. Entre no vácuo quântico. O que você imagina como espaço vazio não é vazio de forma alguma. Não é um cenário passivo onde coisas acontecem. É uma arena dinâmica, fervilhante de atividade. O espaço é permeado por campos quânticos, campos de energia que existem em todo lugar. Existe um campo para elétrons, um para fótons, um para quarks e assim por diante. E de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, na sua formulação de energia e tempo, esses campos não podem ter um valor exatamente zero. Eles flutuam, constantemente, aleatoriamente. Essas flutuações quânticas podem, por brevíssimas frações de segundo, emprestar energia do vácuo para manifestar pares de partículas virtuais. Uma partícula e sua antipartícula, que surgem espontaneamente e desaparecem quase instantaneamente, numa dança frenética de criação e aniquilação. Elas são virtuais, porque existem por períodos tão curtos que violam a conservação de energia, mas apenas temporariamente, dentro dos limites permitidos pela incerteza quântica. E isso não é especulação. É verificável experimentalmente. O efeito Casimir. Em 1948, o físico holandês Hendrik Casimir previu que se você colocar duas placas metálicas paralelas muito próximas no vácuo, elas seriam empurradas uma contra a outra por uma força real e mensurável. A razão? Entre as placas, apenas ondas com comprimentos que cabem podem existir. Fora das placas, todos os comprimentos de onda são possíveis. Essa diferença cria uma pressão. Em 1997, o efeito foi medido com precisão. As placas são literalmente empurradas pela pressão das partículas virtuais. O desvio de Lamb. Em 1947, Willis Lamb descobriu que certos níveis de energia no átomo de hidrogênio estavam ligeiramente deslocados do que a teoria de Dirac previa. A explicação? O elétron está constantemente interagindo com partículas virtuais no vácuo, mudando sutilmente sua energia. Lamb ganhou o Nobel por isso. O efeito Schwinger, previsto por Julian Schwinger, sugere que um campo elétrico suficientemente intenso, cerca de 10 elevado a 18 volts por metro, poderia literalmente arrancar pares de partículas virtuais do vácuo, tornando-as reais. Ainda não conseguimos criar campos tão fortes, mas a teoria é sólida. O vácuo quântico não é vazio. É uma espuma quântica de potencialidade, um mar de energia flutuante. E aqui está a sacada. A física quântica nos diz que o nada absoluto, um estado com energia exatamente zero, sem campos, sem flutuações, é mais instável e de energia mais alta do que o vácuo quântico. Em outras palavras, algo é mais estável que nada. Então, chegamos ao fim da nossa jornada cósmica com uma resposta que é ao mesmo tempo simples e profundamente perturbadora. Por que existe algo em vez de nada? Porque o nada que imaginamos, a ausência absoluta de tudo, parece ser fisicamente impossível. As próprias leis da física, tal como as entendemos, tornam o nada instável.
A natureza tem horror ao vazio verdadeiro. O vácuo quântico, o estado de energia mais baixo possível, ainda é algo. Tem campos quânticos, flutuações de energia e obedece às leis da mecânica quântica. É um nada que fervilha de atividade potencial. E desse substrato fundamental, a complexidade pode emergir. Partículas virtuais podem se tornar reais sob as condições certas. A inflação pode pegar flutuações microscópicas e amplificá-las para escalas cósmicas. A matéria pode vencer a antimatéria por uma margem microscópica. Átomos podem se formar, estrelas podem nascer, planetas podem coalescer. E em pelo menos um desses planetas, a matéria se organizou de forma tão intrincada que se tornou capaz de contemplar sua própria origem. A ciência ainda não respondeu o porquê último. Por que existem leis da física? Por que essas leis especificamente? Por que o vácuo quântico tem as propriedades que tem? Essas perguntas permanecem em aberto. Mas o que a ciência nos diz é extraordinário. Dado o que sabemos sobre mecânica quântica e cosmologia, a existência de algo não é um acidente improvável. É uma consequência natural, talvez inevitável, da própria estrutura da realidade.